Olá, bem-vindo ao podcast do Museu do Dinheiro e se o dinheiro falasse. O dinheiro tem cor? O que comunica a cor de uma moeda ou de uma nota? Será que a cor do dinheiro é importante? Quando pensamos em dinheiro, pensamos normalmente no seu valor ou nas figuras que nele encontramos. Mas há um elemento que muitas vezes passa despercebido: a cor. Por que é que associamos imediatamente determinadas cores a certas notas? Será que as cores do dinheiro servem apenas para o tornar mais bonito ou desempenham também funções de segurança, identificação e comunicação? A verdade é que a cor faz parte do dinheiro desde a antiguidade até aos nossos dias. A cor no dinheiro ajuda-nos a compreender não só a evolução das moedas e das notas, mas também as transformações tecnológicas, económicas, artísticas e culturais. Eu sou Margarida Sampaio e, para nos ajudar a perceber melhor o que nos diz a cor no dinheiro, tenho o prazer de conversar com João Pedro Vieira, curador e numismata da coleção do Museu do Dinheiro. João, muito obrigada por teres aceitado o convite. Obrigado, Margarida. Começo por te perguntar: quando pensamos nas primeiras moedas metálicas, podemos falar de cor? O que comunicavam o ouro, a prata, o cobre às pessoas que utilizavam essas moedas? Bem, o ouro, a prata e o cobre têm cores características e essas cores estão associadas ao valor das moedas. As primeiras de todas no Ocidente eram feitas de eletro, que era uma liga natural de ouro e prata, mas uma liga variável. Portanto, dependendo da quantidade de ouro e prata que tivesse presente na moeda, a cor da moeda oscilava. E significava isto que, se tivesse mais ouro, era mais amarelada, valia mais; se tivesse mais prata, era mais esbranquiçada, valia menos. A partir de meados do século VI a.C., os Estados aprenderam, na zona ocidental da atual Turquia e também na Grécia, a separar o ouro da prata e a fazer moedas de ouro e prata, e a partir desse momento passava a ser nítido o que era o ouro, o que era a prata, e portanto os dois metais com valores perfeitamente diferentes e distinguíveis entre si. Isto no século VI a.C., aproximadamente. Se avançarmos um pouco mais de 1000 anos, para a Península Ibérica, tínhamos os visigodos. Os visigodos também emitiam, por estranho que pareça, moeda de eletro. Só que aqui temos um contexto muito especial, em que, olhando para a moeda visigoda, nós, ao longo do tempo, vemos as moedas avançarem de uma fase em que eram mais douradas, às vezes para uma fase em que são mais esbranquiçadas, ou seja, elas começam a ter mais prata. E isso diz-nos que o Estado estava a fazer desvalorizações e que, na verdade, ao aumentar a proporção de prata na moeda e diminuir a proporção de ouro, correto? Na verdade, o que ele estava a fazer era diminuir o valor intrínseco da moeda, diminuir o custo, mas colocando-a em circulação pelo mesmo valor. Portanto, a moeda também nos pode falar sobre o estado de uma economia ou das finanças dos próprios reinos e dos Estados. Agora uma pergunta extra sobre o que estavas a falar ainda agora. E, por exemplo, há alguma forma de fazer as moedas parecerem-se mais douradas ou mais prateadas do que na realidade elas contêm desse metal precioso? Sim, de facto, há. E se avançarmos um pouco mais, até agora já na história de Portugal, há um período muito em particular onde isso se nota bem, que é os finais do século XIV e inícios do século XV. Havia um processo técnico chamado o branqueamento, ou a branqueação. E o que era o branqueamento? Nós agarrávamos em moedas que tinham uma proporção de prata muito baixa, por exemplo, cerca de 25% ou 10% de prata, o resto era cobre. Submetíamos as moedas a um processo de tratamento químico e isso fazia com que o cobre da superfície saísse e ficasse apenas a prata. Portanto, moedas que tinham uma proporção muito baixa de prata passavam a ter um aspecto como se fossem efetivamente prata. Não era bem aquela prata lustrosa, metálica, que nós reconhecemos, era uma prata mais esbranquiçada, mas isso, ainda assim, era suficiente para dar a impressão de que era uma moeda de prata e, de facto, enganava uma parte do público. Obrigada por este pequeno desvio. Mas a cor dos metais, como já nos explicaste, ajudava a comunicar valor, riqueza, autoridade e também essas flutuações nas próprias disponibilidades dos próprios metais ou das economias. Mas quando surgiu o papel moeda, que foi primeiro na China e depois na Europa, a cor ganhou um papel diferente, passou a ocupar um novo destaque. Como é que a evolução das técnicas de impressão foi transformando a aparência das notas ao longo do tempo? As notas de início participavam de um universo diferente, o universo do preto e do branco. O preto de tinta, o branco do papel.
Só a partir, sobretudo, do século XIX é que a cor começa a entrar em força e a diversificar-se. E quando eu digo século XIX, isto é um fenómeno, sobretudo, dos finais do século XIX. E está associado ao desenvolvimento da indústria gráfica, a novas técnicas de impressão, uma delas que é o sistema Orloff, o offset, que vai permitir a utilização de mais cores, sem sobreposição, com um registro perfeito, cores limpas, nítidas, porque antes disso, na verdade, havia grandes constrangimentos. A técnica de início era uma técnica, se pensarmos no século XVII, uma técnica tipográfica, depois evoluiu também no século XIX para a aplicação da litografia, mas com cores simples, ou só o preto. Depois, se pensarmos, por exemplo, no caso de Portugal, passámos a ter, a partir da década de 1830, notas já azuis ou vermelhas, mas a combinação e complexificação da cor, já especificamente em Portugal, só acontece a partir da década de 1860. E, na verdade, só nos finais do século XIX é que começamos a ver, então, uma verdadeira explosão da utilização da cor nas notas portuguesas. Interessante, mas de certeza que ao longo da história algumas cores ganharam significados específicos e muitas vezes até associamos determinadas cores até a certos valores monetários. Consegues-nos explicar um bocadinho como é que surgiu essa relação entre cor e valor? Ou, por exemplo, porque é que associamos a cor verde às notas dos Estados Unidos da América? A história do verde é uma história muito curiosa. O pigmento em si era um pigmento difícil, muitas vezes instável, e no caso das notas, a fase em que o verde surge é uma fase ainda em que, de facto, era o preto que marcava sobretudo a impressão. Só que, em meados do século XIX, estava a desenvolver-se a fotografia, portanto, um método de reprodução, baseado sobretudo no preto e tons de preto. O verde era uma cor que apresentava vantagens significativas do ponto de vista de combate à contrafação, porque, no fundo, as soluções utilizadas na fotografia, as emulsões, eram um pouco sensíveis, fracamente sensíveis, ou cegas, como se costuma dizer, ao verde. Significa que o verde apresentava vantagens muito grandes de resiliência à contrafação. E o que aconteceu foi que, na década de 1850, um químico, Hunt, no Canadá, eu creio que ele era dos Estados Unidos da América, desenvolveu então uma nova cor, um verde, baseado num óxido de crómio, que era muito resistente do ponto de vista químico e mecânico. E os Estados Unidos da América adotaram essa cor nas notas em 1861. E ela tornou-se a cor, a partir de então, característica das notas dos Estados Unidos. E será que nas notas de euro também podemos atribuir algum significado ou alguma razão para terem cores diferentes? Gostava de saber se existe um significado mais profundo, mas sabemos que a base para o esquema das cores adotado nas notas de euro foi basicamente o arco-íris. Houve um historiador de arte, creio que neerlandês, Jaap Bolten, que propôs que a roda das cores servisse de base para se construir a série de euro. E, de facto, é esse o fundamento, depois com ligeiras adaptações, tentando explorar os cores contrastantes entre si, de forma a facilitar também o reconhecimento rápido, fácil pelo público, das várias denominações, dos vários valores, portanto. Obrigada. E na história do papel moeda portuguesa, há alguma nota que considere especialmente inovadora ou marcante do ponto de vista da utilização da cor? Sim, na década de 1860 há umas notas de 20 mil réis em que de facto começamos a ver essa evolução, essa transição do universo do preto e do branco para o universo já da cor, ou uma aplicação mais variada da cor. Então, na década de 1860, mais nos finais, vemos surgir umas notas que têm um fundo verde, sobre o qual se impõe uma impressão preta, mas depois há uns selos laranja também na frente. E isto tudo montado não só em sobreposição, mas também com um registro, ou seja, evitando sobreposição entre cores para tê-las límpidas, nítidas e perfeitamente perceptíveis. Ao longo dos séculos, as cores ajudaram a transmitir poder, a distinguir valores, a tornar as notas mais apelativas, mas também a protegê-las da contrafação. Hoje, nas notas de euro, a cor vai muito além do que os nossos olhos veem à primeira vista. Há tintas que só são visíveis à luz ultravioleta, elementos que mudam de cor consoante o ângulo e muitos outros. Que papel desempenha a cor na segurança e no combate à contrafação? Desde logo, um papel básico que é ajudar-nos a distinguir as notas umas das outras, torná-las mais facilmente reconhecíveis. Isso em si já é um valor
do ponto de vista do combate à contrafação. Mas há uma outra forma, que é uma forma não visível para o espectro natural da luz, aquele que nós conseguimos perceber com os nossos olhos. E essa forma traduz-se no UV, na radiação ultravioleta. Se expusermos uma nota à radiação ultravioleta, vemos que surgir um conjunto de cores diferentes, muito vivas, associadas à fluorescência. Isto também está relacionado com a utilização de um elemento químico, que é o európio, que provoca a fluorescência das tintas. E esta é uma outra dimensão da cor, uma dimensão oculta, no fundo uma segunda versão, uma versão alternativa da nota, mas que também exprime uma forma diferente da cor participar na construção e na identidade das notas de euro. Sem dúvida que isto é um tema fascinante e muitas outras perguntas haveria relacionadas com a cor no dinheiro, mas para terminar gostava de te perguntar, há alguma nota ou moeda da coleção do Museu do Dinheiro que tenha um detalhe cromático que os visitantes devam observar com mais atenção? Há de facto moedas, se calhar eu remetia para o Real Branco de Dom João I. E remetia para esta moeda porque quando olhamos para ela parece que é uma moeda de prata, mas na verdade a quantidade de prata é inferior a 15 ou 20%. Portanto, a aparência engana. Do ponto de vista das notas, há duas. Uma é uma nota de 10 florins dos Países Baixos, com um azul muito forte, garrido, mas também com uma composição muito contemporânea, muito, diríamos, à frente, moderna. Azul, laranja, amarelo, uma combinação invulgar de cores. Essa seria uma das notas. A outra nota seria uma nota dos Estados Unidos da América de 1862, onde podemos ver, precisamente no seu verso, a utilização do verde, aquele verde típico das notas de dólar, utilizado para reforçar o combate à contrafação. João, muito obrigada por esta conversa. Visite-nos de quarta a domingo no Museu do Dinheiro com entrada gratuita.